Hoje eu vou falar sobre como as ideias de Newton e Leibniz se espalharam, quais foram os principais seguidores, as principais contribuições e como que o século XIX, considerado o século de ouro da matemática, praticamente deu a cara daquela matemática que nós todos conhecemos, que estudamos na universidade hoje, o estilo e tudo. Uma das principais consequências de toda da efervescência que representou Newton e Leibniz e os Galileu, Descartes, Kepler, todo esse pessoal, foi uma grande transformação, uma grande revolução de ideias científicas e matemáticas e políticas na Europa. Vocês vão ver logo como que a política teve um papel muito importante em tudo isso. E uma nova matemática começou a se desenvolver quando você fala no pequeno, no grande, essas grandes coisas que preocupavam desde o tempo dos gregos começam a se esclarecer nesse período. Claro, o interesse é grande, muita gente começa a se interessar. Se as academias, no tempo dos gregos, eram lugares isolados, distantes do povo, nessa época começa a ser necessário que isso seja mais amplamente divulgado. A ideia de colônia, de viajar e explorar novas terras, tudo isso acaba sendo uma demanda muito forte sobre a população. E a população quer saber o que está acontecendo, o que é novo. E as academias começam a ter mais visibilidade. E os cientistas acabam se reunindo em ambientes que são... Não é, as universidades estão lá, firmes, mas começam a aparecer associações ou academias. E dessas, a primeira que apareceu, a Academia de Lincei. E é interessante o nome, Lincei, porque o Linceus é um argonauta da mitologia grega que enxergava longe, um olhar preciso. É o olho de lince, como a gente diz em português. E aí fundaram essa Academia de Lincei em Roma em 1603. Logo aparece na Alemanha uma academia muito interessante, cujo nome é Academia dos Curiosos sobre a Natureza. Curiosidades. Quer dizer, o mundo está virando, é um planeta. E eles vão para vários lugares, viajantes, e trazem novidades. Começam a aparecer aí os museus também, mostrando para o povo o que nós estamos trazendo de outros lugares que estamos visitando. E começam a aparecer as academias onde os cientistas se reuniam para, por exemplo, discutir sobre a natureza. Curiosos da natureza, que deu a Academia Alemã, Academia de Ciências da Alemanha. A Academia de Ciências de Paris é fundada em 1666. Quem funda essas academias geralmente são grupos de indivíduos, cientistas, e depois os reis, as autoridades, principalmente o rei, assume aquele grupo e diz, não, isso é academia real. Isso aconteceu em vários casos. Por exemplo, Leopoldo foi que pegou essa Academia dos Curiosos e transformou em Academia Alemã. O rei Luís XIV pegou a Academia de Ciências de Paris e transformou em Academia do Rei. E oficializa essas academias. Uma importantíssima é a Royal Society de Londres, que foi fundada por um grupo de amigos que se reuniu em 660 e foi transformada em Royal Society of London for Promoting Natural Knowledge, para a promoção de conhecimentos naturais. Os nomes são muito interessantes, né? Academia para a Promoção de Conhecimentos Naturais. É interessante que essa academia, de certo modo, ela é antecipada. Havia um político muito importante, Francis Bacon, e o Francis Bacon escreveu, ele depois cai desgraça, sai do governo, e escreve um livro chamado Novum Organum. Esse livro, Novum Organum, seria quase que um projeto de pesquisa científica promovida pelo Estado.
é muito interessante aqueles, bom, o que é uma política científica, o que está no CNPq, o que está no Ministério de Ciência e Tecnologia, tudo. O novo órgão, o Francis Bacon, diz o que é ciência a serviço da comunidade, do Estado, etc. E ele dá um passo além, escrevendo um livro de ficção. E esse livro de ficção chama Nova Atlântida. E nesse livro de ficção, o que é? É uma expedição que estava lá no Pacífico, toda a expedição, a frota inteira destruída, sobra um navio. E esse navio, o pessoal já começa, alguns morrendo, outros muito doentes, não tem salvação para o pessoal desse navio. Até que eles avistam uma ilha. Ué, mas a ilha não está no mapa, não? O que será essa ilha? Eles vão se aproximando, aí vem da ilha embarcações. E eles ficam preocupadíssimos. Mas as embarcações que chegam a esse navio que estava para naufragar, muito gentis, pegam os náufragos do navio, os que estavam para morrer, levam para a cidade e lá eles tratam, põem o sujeito nos hospitais, todos se recuperam. E o chefe da expedição fala, mas que coisa, que cidade em ordem, limpa, organizada, todo mundo gentil, e uma medicina avançadíssima, tudo. Olha, cidade perfeita. Como é que acontece isso? E aí vamos dizer, o prefeito explica para ele, olha, nós temos aqui essa nossa prosperidade, tudo isso vem de um grupo de pensadores que estão reunidos numa casa que a gente chama Casa de Salomão, sabedoria. E nessa Casa de Salomão estão todos aqueles grandes pensadores e a sociedade, a nossa cidade, a nossa ilha, mantém esses indivíduos pensando e produzindo ideias novas para o bem-estar da população. E essa é uma coisa interessantíssima, quer dizer, a sociedade confia naqueles sábios e paga para eles, mantém aqueles, para produzir ideias novas que passa para a população, por isso o grande bem-estar dessa sociedade. É muito interessante, vejo, compre esse livrinho, custa acho que R$15 em qualquer banca de jornal, é um daqueles livrinhos da coleção Os Pensadores, chama Bacon. Tem os 2 livros lá, eu recomendo que vocês comprem. Mas essa Nova Atlântida, e parece, quase que você pode dizer, bom, talvez seja a inspiração para a Royal Society. Fantasia de minha parte, mas se a gente não tiver um pouco de fantasia, não dá para falar em história, né? E as sociedades matemáticas? Eu estou falando aqui de cientistas em geral. Os matemáticos também começam a se associar. E a primeira sociedade matemática é formada em Hamburgo, em 1690. A Sociedade Mathematische Gesellschaft, que existe até hoje. 1690 é formada a primeira sociedade. A segunda é uma sociedade em Londres, não existe mais, Spitalfields Mathematical Society. O que eles faziam? Qual era a preocupação deles? A principal preocupação deles era a educação, ensino de matemática. A sociedade, aplicações nas artes militares e matemática é o suporte mais forte que existia para os militares. Na Espanha se funda a Sociedade Militar de Matemáticas, também sob patrocínio do rei. E uma sociedade nacional mais voltada mesmo para a matemática, a primeira delas é na Holanda, esse nome complicado, Sociedade de Matemática da Holanda. Muito interessante que na Holanda, todos os outros países, matemática lembra, tem uma tradução de matemática que lembra matemática. Tem alguma, da Holanda é Wiskundigheid. É um nome muito diferente de todos os outros, mas curiosidade. E aí fundam as primeiras sociedades. As ideias de Newton e Leibniz começam a penetrar na Europa. E os pensadores cientistas da Europa se interessam muito
por essa coisa nova que era o cálculo diferencial integral, que estava surgindo, análise infinitesimal. Falar no infinitésimo, infinitésimo o que é? Não é zero, mas se aproxima do zero. Esse negócio que se aproxima do zero, você pode trabalhar com ele, fazer operações com ele, aplicar. Tudo isso é uma grande, grande novidade e chama o interesse de cientistas europeus. Em particular, há um grande desenvolvimento desse interesse na Suíça. Por alguma razão, a Basileia se tornou um foco de interesse desse grupo. E uma família chamada Bernoulli, tem o Jacob Bernoulli, tem o Jean Bernoulli, tem o Daniel Bernoulli, tem mais uma outra meia dúzia de Bernoullis, todos se dedicando à matemática, todos se dedicando à matemática. Grandes matemáticos. O Jacob Bernoulli levou as aplicações para o cálculo das variações, o Jean Bernoulli ficou um grande defensor das ideias do Leibniz, Daniel Bernoulli introduziu hidrodinâmica e várias outras coisas, muitos avanços de matemática. Quem lembra, a gente estuda em física e matemática algumas fórmulas de Bernoulli, teorema de Bernoulli, coisas assim. É uma família muito ilustre. E aparece também um dos discípulos de um desses Bernoullis, é um indivíduo chamado Euler, Leonhard Euler. Esse se tornou talvez o maior matemático desse século. O Euler tem uma história muito interessante. Os Bernoulli, olha aqui, você percebe um pouco pelas fotos, pelo retratos deles que eram pintados, você percebe que era gente de uma classe distinguida. Todo o tipo de roupa deles, o tipo de penteado, tudo isso consta. Análise histórica a partir dos retratos é uma análise muito importante, porque você consegue, inclusive, comparando com outras personalidades, perceber qual era a classe social deles, qual era o status dele. Isto é história de muito alto nível que se faz. Esses são os Bernoulli e esse é o Euler. O Euler, claro, sempre aparece como um sujeito cego de um olho. De fato, ele teve um problema e ficou cego de um olho, e depois acabou perdendo o outro também, uma doença congênita, e ele... Este é o Euler. O Euler teve, talvez, uma das maiores influências em toda a Europa, nós encontramos do Euler. Ele introduziu, e foi um dos... Eu volto para aí. Não. Depois eu volto para falar a parte. Ele teve mal distribuição de slide, esse aí poderia vir antes. Ele teve uma grande influência na Rússia, ele era da Basileia, na Suíça. A Rússia era tempo do Ivan o Terrível, não é muito tempo, 1500, 1600, tinha esses czares, que também teve o nome Ivan o Terrível, esses czares meio tenebrosos lá na Rússia, 1500, 1600. Mas chega um momento onde, 1600 e pouco, 1700, a Rússia percebe que a Europa estava dando um grande avanço e eles estavam ficando para trás. E aí um dos príncipes, o Pedro, viaja para a Europa para conhecer o ambiente europeu e fica encantado com o desenvolvimento científico e tecnológico, volta para a Rússia e fica o czar, Pedro o Grande, e começa a estimular o desenvolvimento de ciência e tecnologia na Rússia. E a Rússia se torna uma grande potência em ciência e tecnologia. Quando você vê essas coisas foi o Soyuz, botar o Gagarin no espaço, tudo isso, não é nenhuma surpresa, porque em 1800 eles estavam já bem na frente, e equiparado aos outros. Não é difícil dizer quem está na frente, mas estavam bem desenvolvidos. E um dos elementos importantes nesse desenvolvimento foi o Euler. E eles convidam o Euler, ainda um jovem,
com 23 anos, nasceu em 1707, em 1930, ele é convidado para desenvolver matemática e ciência na Rússia. E ele muda, vai para lá, e se instala em São Petersburgo. E fica lá e morre lá, tanto que ele é... Os russos dizem, olha, é matemático russo. A Suíça diz, não, ele é matemático suíço. Mas ele viveu a maior parte do tempo lá na Rússia. Então, o túmulo dele está lá na Rússia. Ninguém abre mão disso. Ele vai e desenvolve muito na Rússia. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa na Alemanha. Bom, o Euler, volto agora para o Euler. Uma das coisas importantes do Euler, ele começa a desenvolver a ideia de séries infinitas. Claro, a ideia de você fazer uma soma, porque se fazer soma de um certo número de parcelas, você pode aumentar o número de parcelas, aumenta, e você vai para o infinito. E ele desenvolve a ideia de série infinita. Aquilo que vocês todos conhecem, a soma parcial, tem a soma parcial, depois passa ao limite. Se esse limite não é infinito, é divergente. Se você não conseguir achar o limite, é oscilante. Se você achar um limite, é convergente. Então, aqui eu tenho 3 exemplos muito conhecidos. A série 1, 2, 3, 4, né, a progressão de números, é divergente, porque a soma é infinita, óbvio. A série mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, essa série não é oscilante, nem precisava pôr 1, seria elegante ter 2, mais 1, menos mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, é oscilante, você não acha o limite. E, curiosamente, a série 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo é convergente e a soma vai para 2. Isso é calculado pelo Euler. É uma série interessante, mas muito interessante porque esta série, sem os quadrados, essa série aqui tem o quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, né? Esta série sem os expoentes, esta chamada série harmônica, essa é divergente. Uma suspeita que se tinha é que se o termo geral tende a 0, então veja aqui, se o AN tende a 0, que é o termo geral, claro, ela vai ser convergente. Não é verdade, porque aqui o termo geral, 1 sobre n, tende a 0 e a série é divergente. Essa série divergente deu muito o que falar. Já tinha sido mostrado em 1300 e pouco pelo Oresme que essa série era divergente. A prova dele é interessante, mas agora a prova bem rigorosa foi dada pelos irmãos Bernoulli, que essa série é divergente. Mas aí abre um leque de pesquisa dos mais importantes. Discutir a divergência da série harmônica se torna um problema fundamental. Porque é muito curioso, se você, em vez, nesses denominadores, se você botar uma potência, ela fica convergente. Então é um negócio interessante. Como é que acontece isso? E se você botar outras potências? Se sigma for igual a 2, aqui o expoente igual a 2, ela é convergente. Mas se for igual a 1, ela é divergente. E é divergente para qualquer outro número real maior que 1, não é? Ela é convergente para esses outros. Então, só é divergente quando sigma é igual a 1. Engraçado isso, o expoente é igual a 1. E, bom, se o sigma é igual a 2, foi mostrado que a soma é 2. E se for outro número, qual é a soma? Aí eles começaram a perceber que é possível calcular esses números aqui. Então existe uma função. Esta função
passou a se chamar função zeta de Euler. Uma função de reais em reais. Então você substitui o expoente lá e vê o que dá. Riemann estendeu isso para números complexos. Um matemático que veio depois escreveu para números complexos. E pergunta, olha, se é uma função que pode ter zeros, essa função pode ter zeros. Quais são as raízes dessa função? Agora está trabalhando com uma função, a definição da função é a série. Quais são as raízes? As raízes, se a parte real for maior ou igual a 1, essa função não tem zeros. Se a parte real for menor ou igual a 0, os únicos zeros da função são os zeros menos 2, menos 4. Se calcula tudo isso. Se R é um número entre 0 e 1, se demonstra que ela tem infinitos zeros. Infinitas raízes, essa equação tem. Essa é uma equação. Tem infinitas raízes. O Riemann, um matemático importante, que eu já vou falar dele, conjecturou que todos os zeros não triviais da função estão na reta real 1 meio. Então, 1 meio mais i qualquer coisa, mas a parte real deve ser 1 meio. Isso chama conjetura de Riemann. Vale $1 milhão quem conseguir demonstrar isso. Então, você vê, é um negócio que começa em 1700 e pouco e está aberto. Esse é um dos problemas que estão abertos e que valem $1 milhão. O Fermat era um que foi pago já, mas esse é outro. Então, só isso aí, curiosidade para vocês. O Euler também é responsável por uma equação muito importante. Ele demonstrou uma equação que o número E. O número E aparece nos logaritmos de Neper, que já falei do Neper, dos logaritmos. O número E todo mundo conhece, E elevado a I, raiz de menos 1, e x é igual a cosseno x mais I seno x. Isso o Euler demonstrou. Agora, você basta fazer x igual a π, você chega a essa fórmula, muda de lugar, faz um algebar aqui, de acordo com muda de sinal, fica esta fórmula aqui. Há poucos anos fizeram um concurso, qual é a fórmula mais bonita da matemática? Eu acho que é essa, e essa ganhou. Eu acho linda essa fórmula. E elevado a π mais 1 igual a 0. Essa fórmula é considerada por muitos a mais bela. Aqui nós encontramos uma constante importantíssima, que é o número E, uma outra constante importantíssima, que marcou época na matemática, que é a raiz de menos 1, outra importantíssima, que é o π, e outra importantíssima, que é o número 1, e outra importantíssima, que é o 0. Cada uma dessas 5 constantes que aparecem dá um curso completo de alguns anos. Discutir essa fórmula, para mim, uma vez eu tive a ousadia de propor um curso. Qual é a ementa do curso? A ementa do curso é essa aqui, só. Aí você dá para falar durante mais de ano. Então, é uma fórmula linda. Isto é a fórmula de Euler, dado pelo Euler. Então, o Euler é de uma importância fundamental. E ele se preocupou também com o ensino. Se ele foi para a Rússia, levado para fundar uma escola de cientistas, ele falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar os jovens. E como é que eu vou ensinar os jovens? A coisa muito quente na época era a resolução de equações. Uma coisa muito importante. Resolução de equações e fazer álgebra, ensinar álgebra. Álgebra era a grande novidade que estava aparecendo. E ele escreve um livro de álgebra. Esse livro de álgebra é chamado Elementos,
Os Elementos de Álgebra. Este é o livro, na edição original. Ele escrevia em alemão, quer dizer, as coisas... Alemão era uma língua muito comum na época, quase tudo se escrevia em alemão ou francês, latim já estava saindo. Russo se escrevia pouco. Então, ele escreve esse livro. Agora, esse livro tem um estilo muito interessante. É um estudo sobre, é um livro sobre resolução de problemas. Porque ele dá ao livro, dá um problema, resolve e explica a resolução. Dá um outro problema, resolve, explica a resolução. Esse é um método didático que se tornou muito popular. Você ensinar a partir de problemas. No fundo, é como você faz do ad hoc para o método e do método para a teoria. Em grande parte é inspiração para o que eu faço. Você resolve o problema. Como é que você resolve o problema? Bom, você vai tentando resolver. Aí ele usa, como um dos exemplos aqui, ele usa aquele problema da herança que eu falei que aparece no Liber Habet. Como é que ele é resolvido no Liber Habet? Ele vai resolvendo, ele acaba te dizendo, é assim que se faz e demonstra que daquele jeito dá certo, mas como ele chegou àquilo? E o Euler discute isso muito bem. E discute e fica... Não é tão convincente a maneira como ele chegou nisso. Então, é um problema riquíssimo. Né? Mas a discussão sobre o problema no livro de Euler mostra como você, a partir de problemas, você trabalha em teorias. Isso no início do século XX, começa a aparecer muitos tratados de análise, de várias áreas, onde você começa com problema, você faz problema e daí você discute a teoria. É um método de ensino que eu acho muito interessante. Você dá problemas para a criançada e dá problemas e quando a criança resolve, ela procura caminhos muito diferentes, você analisa com a criança os caminhos que eles procuraram. Isso é bem explicado em metacognição, que é uma teoria de aprendizagem que eu acho muito importante, infelizmente não é muito cultivada entre nós. Muito interessante. Esse é o livro do Euler. A propósito, o livro do Euler foi logo traduzido aqui no Brasil quando fundaram a Escola Militar. Hein? Foi um dos primeiros livros traduzidos para o Brasil, em 1820 e poucos. Nesse livro, Euler discute o problema da herança desconhecida, apresenta uma solução, mostra um método e discute a teoria por trás disso. Houve muitas, nessa época também se desenvolve uma coisa chamada equações diferenciais. Se você tem equações escritas com as operações normais da álgebra e operações... Bom, você pode ter operações de natureza infinitesimal e você faz equações diferenciais. Se de uma função você acha diferencial, você pode voltar atrás e achar a integral. E a partir daí você tem equações diferenciais. Não vou entrar nessa discussão. O cálculo de variações, por causa disso, tem um grande impulso. Lagrange é um grande nome. E a mecânica celeste. Se o Kepler dá as leis, o Newton explica por que aquilo funciona. Tem uma coisa chamada G, a constante, a atração da gravidade. E o movimento desses planetas, como é que você descreve? Você descreve os movimentos, estudando as trajetórias. Como é que você exprime essas trajetórias? Através de equações diferenciais, sabendo de cada planeta, por exemplo, que direção que ele vai tomar, como é que a trajetória dele se desenvolve. Isso acaba dando equações diferenciais. E quem estudou isso muito bem é um francês chamado Pierre-Simon de Laplace, Marquês de Laplace. Esse francês escreve um tratado, até hoje é usado, de mecânica celeste, 5 volumes. E quando eu apresento isso para o Napoleão, Napoleão pergunta... Napoleão era bom na matemática, bom matemática, até teorema de Napoleão e tudo. Ele se interessava por matemática. Ele pergunta para o Laplace, mas onde está Deus na sua hipótese?
E ele respondeu: eu não necessito dessa hipótese. Eu faço toda essa mecânica celeste, Deus não precisa entrar nessa. A partir de leis, continua achando. Por que existem essas leis? Bom, essas leis existem porque Deus deu as leis, a partir daí ele se desliga, a coisa toca sozinho. Mais ou menos essa é a interpretação. Mas é interessante a observação dele. Ficou uma frase importante. Nós estamos falando tanto de Suíça, Rússia, Inglaterra, França. E o que está acontecendo lá num paísinho pequeno? Portugal. Portugal estava muito, muito preso aos métodos da igreja, muito atrasado. Era um dos países ricos, porque tinha grandes colônias, principalmente o Brasil, colônia na África, colônia na Índia, colônia para todo mundo. E no mundo inteiro tinha colônia portuguesa. Mas, intelectualmente, muito, muito parado. Eles continuavam a pensar como na Idade Média. Proibido ler livro de Galileu, proibido Newton, proibido Descartes, toda essa gente era proibida em Portugal. Até que aparece um primeiro-ministro, que é o Sebastião José de Carvalho e Melo, que é conhecido como Marquês de Pombal. E ele tinha estado como embaixador na Áustria, na Inglaterra, de todos os países da Europa principais. Quando ele assume como primeiro-ministro, ele fala: não, Portugal tem que se modernizar. E inicia uma modernização fabulosa em Portugal, uma mobilização fabulosa. Nessa modernização, uma das coisas importantíssimas, há um terremoto terrível que destrói Lisboa, e ele é um artífice da reconstrução de Lisboa e tudo. Então, realmente é uma das figuras muito importantes no cenário europeu. E ele faz a reforma da educação. E nós não podemos reformar a educação sem reformar a Universidade de Coimbra, que era controladíssima pelos padres, sobretudo pelos jesuítas, muito controlada. Ele acaba expulsando todos os jesuítas de Portugal e faz a reforma da Universidade de Coimbra. Nessa reforma da Universidade de Coimbra, ele tem que pegar alguns professores, então ele traz professores da Itália, cientistas, sobretudo em matemática, traz. Agora, sobrou uma cátedra ali que ele não sabia quem nomear. Alguém chegou para ele e falou: mas tem um jovem tenente aí da artilharia, que é um jovem brilhante, brilhante. Quem é esse jovem? Esse jovem se chama José Anastácio da Cunha. Aí o Pombal conversa com ele e se convence que o jovem é brilhante. E dá ao Anastácio da Cunha uma cátedra na Universidade de Coimbra. E nessa cátedra na Universidade de Coimbra, o Anastácio da Cunha dá um curso, que depois vira um livro, chamado Princípios Matemáticos, onde ele faz o teorema de convergência das séries. Quem lembra um pouco, vocês lembram, o teorema principal de convergência de séries, quais são os critérios para saber se uma série é convergente, é o teorema de Cauchy. E esse Anastácio da Cunha dá o teorema antes mesmo do Cauchy. Então é uma coisa notável, brilhante. Claro, o Pombal, que cutucou os jesuítas, expulsou os jesuítas, eles não ficaram tranquilos, e pouco tempo depois, houve a chamada viradeira, uma virada da política, onde voltaram aqueles outros e expulsaram o Pombal, e todos aqueles que tinham seguido a coisa do Pombal sofreram, inclusive o Anastácio da Cunha. Quase que ele é morto, mas ele é penalizado. Acontece parecido com o Galileu, fica isolado numa escola,
e lá ele escreve os princípios da matemática. Um livro importantíssimo que a gente encontra, aí pode inclusive fazer download. Eu tenho as referências no texto completo. Não é só Portugal. A Europa inteira está numa grande transformação. E nós temos três... O momento, o Zeitgeist, o espírito da época, está tudo mudando. Se mudou em ciência, começa a mudar nas artes, começa a mudar, muda na política. Não esqueça, o mundo está globalizando. Nessa época, os já portugueses andaram pelo mundo inteiro, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, está todo mundo virando o mundo. A própria Rússia manda uma grande expedição para conhecer a Amazônia, de olho na Amazônia. Então, o mundo inteiro está se transformando. E nessa grande transformação, a indústria começa a se desenvolver. E graças aos conhecimentos científicos introduzidos pelo Newton, etc., surge uma revolução chamada Revolução Industrial. E alguém descobre a força do vapor. E aí surge a máquina a vapor. Claro, com o vapor você move trens, aparecem os trens, você não precisa puxar para o cavalo. Você põe um motor movido a vapor, que você põe lá madeira, alimenta aquele calor, produz o vapor, é muito mais tranquilo que alimentar um cavalo, cuidar da saúde do cavalo. Você tem indústria têxtil. Em vez de ter as pessoas fiando, você tem uma máquina que faz a fiação. Praticamente tudo que você pode fazer com o braço humano, você pode usar com máquinas que têm a força motriz do motor. Depois aparece força do vapor, força motriz do vapor de água. Depois aparece petróleo, etc. Mas a primeira é esse vapor. Claro, você que tinha força motriz, que dependia de braços e músculos de quem? Dos escravos. É muito mais complicado você alimentar o escravo, que de vez em quando se organiza, se revolta, dá muito trabalho. Você tem que manter o escravo com saúde, senão ele não trabalha. Tudo isso é complicado. Na hora que você tem uma máquina, é muito mais simples você fazer a máquina trabalhar do que o ser humano trabalhar. Daí nasce aquela coisa humanitária, vamos acabar com a escravidão. Não, acaba com a escravidão não é porque é humanitário, não. Nunca ninguém pensou em humanitário antes. É porque tem uma máquina agora que custa mais barato que o ser humano. Essa aí talvez seja uma das grandes distorções que se tem, né? Dizer, puxa, de repente deu aquela luminosidade, as pessoas se tornaram humanitários, acabar com a escravatura. Nada disso, é porque não estava dando prejuízo comparado com a máquina. Daí vem os grandes defensores da libertação de escravos. É uma história muito feia, mas é fato, é essa a história. Então, as máquinas causaram uma revolução em todos os sentidos. Essa é chamada Revolução Industrial. Na política há uma grande revolução, então vamos discutir. A Revolução Industrial, então, foi a máquina a vapor. A promessa da Revolução Industrial é que a partir de agora nós vamos ter novos métodos de trabalho, novos métodos de produção, prosperidade do capitalismo, portanto, prosperidade para todos. A maior mentira que se pregou, não é? Prosperidade para todos, nada disso. Os capitalistas prosperaram, não os outros. Então, essa é a Revolução Industrial. A Revolução Política, o grande foco da Revolução Política foi a Revolução Americana. Muita gente dá menos atenção para a Revolução Americana só porque acha que os Estados Unidos é imperialista e tal, mas a Revolução Americana foi importantíssima, porque eles disseram o sistema de governo absoluto de um monarca é insustentável.
o governo deve sair da vontade do povo. E aí eles fizeram a revolução contra a Inglaterra e estabeleceram lá a primeira república com presidentes eleitos, congresso eleito pelo povo, etc. Então foi uma revolução importantíssima, a mudança de poder da aristocracia para o povo, o termo de só pode ficar na presidência por 4 ou, repete, 8 anos, não mais que isso, não cai na ideia do que era o rei que fica até morrer, ou até ser assassinado, como era o costume. Não, aí se tu é eleito, ele sabe. Eleito eu tenho 4 anos, pode ser repetido para 8, eu tenho isso e o que eu posso fazer? Eu posso obedecer à Constituição que é ditada pelo povo. Então essa é a beleza da Revolução Política que aconteceu nos Estados Unidos. Que, claro, há distorções. Revolução Social é um outro grande momento. A burguesia, apoiada pelo povo, destrói a prisão da Bastilha, onde estavam todos os opositores do rei, e funda uma república, a República Francesa. Para fundar a república, cortar os vínculos com a aristocracia, a rei e a rainha são guilhotinados, e aí começa a república. Essa república tem como lema liberdade, igualdade e fraternidade, o que também promessa não cumprida. É interessante que essas grandes promessas acabam hoje sendo ainda aquilo que está se prometendo e se desejando. As revoluções não resolveram. Por que eu dou importância para as revoluções? Porque o pensamento, sobretudo filosófico, de Newton teve grande influência nessas revoluções. Eles, a partir do Newton, começam a perceber o povo é capaz de conhecer. O povo é capaz de ter poder. E, então, são ideias que se beneficiaram. Então, todos os filósofos políticos liam e conheciam muito bem as obras, sobretudo do Newton, também da ciência em geral. Então, a ciência passa a ser, sobretudo a matemática, passa a ser um suporte para esse novo pensamento social e político. Como eu disse, as promessas de prosperidade para todos, etc., não foram cumpridas, não adianta. Ainda nós estamos lutando por isso. O impacto das 3 grandes revoluções na educação. Isso eu acho que é importante. A industrial fez com que, claro, se você tem uma máquina, essa máquina tem que ser operada com alguma competência pelo operador. E aí você começa a perceber que o operário, aquele que vai trabalhar numa máquina, tem que ter uma educação diferenciada. Começa a surgir a ideia dos cursos técnicos, para fazer com que o sujeito seja capaz de operar as máquinas. Isso é um momento muito importante na história da educação. A Revolução Americana, claro, ele rompeu com a Inglaterra, aí começa a expansão dos Estados Unidos, conquista os territórios indígenas. Nesses territórios indígenas, quem que eles vão pôr para produzir? Tem que colocar nesses territórios indígenas imigrantes. E eles trazem imigrantes bem escolhidos, imigrantes brancos, anglo-saxões, lá do norte da Europa. Então vai muito norueguês, dinamarquês, os outros, italiano, português, esses não, esses são do sul. Não, vamos pegar os melhores lá de cima. E vão, sobretudo, escandinavos. Eles chegam lá, cada um chega com o seu modo de produzir, que era muito diferente do modo de produzir no território americano. Cada um chega com a sua língua, que era muito diferente, cada um chega com os seus hábitos. Então, o sistema de educação teve como grande objetivo homogeneizar essa população de estrangeiros. Todos aprenderem a mesma língua, todos reverenciarem a mesma bandeira, todos reverenciarem o mesmo país. E aí começa a surgir um patriotismo
enorme que caracteriza a educação americana. Todo dia antes da aula, todo mundo canta o hino nacional e vê a bandeira. E todos falam a mesma língua. Isso aí cria um outro modelo de educação. Todos devem falar a mesma língua. Todos devem ler a mesma língua. Esse novo modelo de educação, que é chamado os 3 R's, Reading, Writing e Arithmetics, depois eu falo sobre isso, esse novo modelo de educação acaba se espalhando pelo mundo inteiro. Além disso, eles têm que ter especializar o sujeito para o sistema de produção local. E surgem as chamadas universidades para agricultura e para Minas. E as universidades criadas nas terras conquistadas dos índios são universidades voltadas para coisas práticas, completamente diferente de Harvard, de Princeton, que eram filosóficas, pensando em assuntos teológicos. Lá as universidades eram voltadas para a prática. Esse nome, agricultura, ainda tem uma universidade que ainda conserva o nome original, Texas Agricultural and Mining University. É uma universidade que faz de tudo, medicina, humanidades, uma grande universidade, mas eles quiseram manter o nome original. E esse nome é característico da expansão. Então, a universidade americana tinha aquelas universidades, Princeton, Harvard, Yale, que eram no estilo inglês. Por isso era chamado Ivy League, no estilo inglês. Mas as novas universidades é um estilo completamente diferente, voltado para a produção, as necessidades locais. Essa é a grande revolução que há no sistema universitário dessa época. E na Revolução Francesa, claro, quem é que estava nos cargos importantes quando era monarquia? Quem eram os correspondentes a ministros, secretários? Quem era? Todo aristocrata, todo mundo de sangue azul. Na hora em que você corta a cabeça do rei e da rainha, você está cortando os vínculos da administração, da gestão nacional com a aristocracia. Então você não pode chamar para os cargos importantes gente de sangue azul. Você tem que chamar gente do povo. Mas como é que você seleciona o pessoal do povo mais capaz para atender às necessidades de um ministério, de uma secretaria? Você tem que fazer uma seleção. Essa seleção se faz através de concursos, de cursos de formação abertos a toda a população, para filtrar essa população, para selecionar os mais capazes. E passa a ser a educação, uma função da educação, seleção de elites para atingir os postos que antes eram ocupados pelos aristocratas. Essa é a grande revolução que eu vejo na educação a partir desse momento. Vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Na educação americana, a grande inovação eles mandam buscar o WASP, que eles chamam WASP, White Anglo-Saxon e Protestant. Esse é o imigrante ideal que eles levam para lá. E esses imigrantes têm que ser, de algum modo, integrados. Eles aprendem um hino nacional, aprendem a adorar a bandeira nacional e a mesma língua, a mesma escrita e a mesma maneira de fazer contas. Porque na Europa cada um vinha com um estilo diferente de contas. E isso aí deu origem àquilo que a gente chama Reading, Writing and Arithmetics, chamados 3 R's da educação americana. Essa educação se generaliza e ler, escrever e contar. É isso aí. Até hoje. Em todo o mundo, acaba se espalhando para o mundo inteiro. As universidades acabam tendo aquela função de agricultura e mineração. Essa é a revolução. Na França, a revolução se dá preparar gente do povo para entrar nos cargos administrativos. Então, eles utilizam uma escola que é chamada Escola Central, logo muda o nome, Escola Politécnica, onde as pessoas entram, é aberta a toda a população,
Pessoas entram e lá eles passam 2 anos básicos, aí eles identificam, esse sujeito é bom para economia, esse sujeito é bom para engenharia, esse sujeito é bom para tal coisa. E no 3º ano é a ideia do nosso ciclo básico. Começa aí. Então, nesses 2 primeiros anos da escola politécnica, o que eles têm? Matérias que ajudam a ser selecionados para outras carreiras profissionais. Que matérias são essas? Matemática. E se cria a ideia de que matemática é aquela que permite selecionar os mais capazes. Para entrar na escola, é aberta para o povo, mas não cabe todo mundo, óbvio. Então, existe um exame muito rigoroso que é chamado baccalaureat. E a grande glória deles era, se diz que o sujeito dizia, Napoleão dizia, agora, nesse minuto, todos estão fazendo o mesmo exame em toda a França. É o exame geral, tipo Enem, aplicado a todos para filtrar. E esta passa a ser a seleção das elites. A preparação para o baccalaureat, que existe até hoje, é um nome complicado, eles chamam Bachot. A seleção, a preparação para o baccalaureat é uma seleção que exige uma mudança no método de ensino no sistema educacional. E essa é a grande transformação que a gente tem, sobretudo nos livros didáticos, que preparam para passar exame. Prepara para passar exame. E o sucesso é o sujeito ir bem no exame e passar no baccalaureat. Com isso, ele entra na poli. Entrando na poli, mais 2 anos ele é peneirado. Então, é um sistema de peneira. Isso é muito bem estudado, é um sistema de seleção de elites, que perdura. Um novo padrão de rigor que se estabeleceu na matemática é apropriado pela educação. E começam a surgir os cursos que preparam para a elite intelectual, principalmente com base na matemática. Então, existe até um trabalho muito interessante do matemático famoso, Pierre Samuel, que diz: o latim era a seleção das elites na Idade Média. Agora, a seleção das elites é a matemática. É o que faz a seleção das elites. A escola politécnica, que também faz a seleção naqueles 2 anos, criou um curso muito rigoroso para selecionar. Esse curso é o curso dado por um matemático chamado Augustin Cauchy. É um curso de análise que até hoje perdura. O padrão de rigor se estabelece nesse curso, até hoje é segundo. O curso de análise do Cauchy é um curso que, como os que a gente tem hoje de cálculo. Começa com funções, depois limite, continuidade, derivadas, integrais. Quer dizer, isso tudo aparece desde o Newton, Leibniz, no livro do Euler, todos tratam isso, era uma coisa... Mas ele organiza de um certo modo que se tornou mais ou menos padrão. Ninguém começa cálculo sem falar em funções, depois de aprender funções, ensina limites, depois ensina continuidade, ensina derivadas, ensina integral. Esse ficou o modelo. Ele dá critérios de convergência de séries são importantes. O Euler tinha feito tanta coisa sobre séries, série harmônica, a função zeta, que dizia quando a série é convergente ou não, coisas desse tipo, mas isso precisava um critério para decidir se uma série é convergente. Você não vai fazer cálculo de uma série por outra, para ver se dá. Então, você tem algum critério. Você olha para a série, aplica um critério e diz, essa série é convergente. O critério inicial, dizendo o termo geral vai para 0, isso aí não funcionou. Porque a primeira coisa que você fala, bom, só pode ser convergente se o termo geral vai para 0. Mas o termo geral pode ir para 0 e ela ser divergente, como mostrou o Euler. Aí precisa um critério. Além do termo geral ir para 0, o que eu preciso para essa série ser convergente?
Esse é o critério de convergência, chamado, o mais conhecido de todos, é o critério de Cauchy, que há 20 anos antes havia sido demonstrado pelo português Anastácio da Cunha. A Sociedade Portuguesa de Matemática é uma grande campanha não chamar mais critério de convergência de Cauchy, chamar critério de convergência de da Cunha, ou no máximo da Cunha-Cauchy, que foi quem popularizou. Foi chupado? Não. Aí começa a ver aquele negócio, aquelas fofocas. Não, mas o livro da Cunha apareceu lá, chama na Biblioteca de Paris, o livro da Cunha. O Cauchy foi lá, olhou e chupou a ideia. Tudo isso é fantasia. Tudo fantasia. Ideias boas que aparecem simultaneamente e independentemente, como é a questão do Leibniz, do Newton, tudo, e muitos outros. Mas é interessante as fofocas que surgem em torno disso. É um tema interessante, se alguém estiver interessado, depois eu vejo. Mesmo disciplinas mais práticas, por exemplo, o desenho. Quando eles faziam construções, o Leon Battista Alberti, que escreveu Arquitetura, o Célio, estavam fazendo grandes construções, e os arquitetos, por exemplo, as construções de 1600 na França, da Santa Maria Maggiore, que eu falei, a Catedral São Paulo em Londres, grandes construções, eram feitas por indivíduos com uma prática de desenho muito rigoroso, com métodos matemáticos, mas aí surge uma forma muito mais rigorosa, que é uma geometria especializada no desenho, que é a geometria descritiva. E ela entra também com critérios de rigor, como aconteceu com a análise. E aí, geometria descritiva, até há pouco, era uma das matérias muito importantes dos cursos de engenharia, mesmo matemática. Hoje você vai no computador, acho que ninguém mais ensina descritiva nas faculdades. Mas é uma coisa importante e é uma coisa linda, para dizer a verdade. Eu acho que a gente devia usar isso para dar aula de geometria para as crianças. Fazer épora e sombra, tudo isso é tão bonito. E com muita matemática rigorosa. Por que será que a geometria descritiva não está sendo muito considerada? É uma pena. O século XIX é considerado o século de ouro da matemática. Esses novos padrões de rigor se formalizam e os fundamentos da matemática se consolidam. Um grande nome aí é do Gauss, Johann Carl Friedrich Gauss. Esse durou bastante, olha, muito simpático, grande matemático. Alguns dizem foi o último matemático que sabia de todas as áreas, porque depois ficou tudo tão especializado que dificilmente alguém pode ser tão geral. Se quem estudou física lembra teorema de Gauss em física, na eletricidade, em todas as áreas tem. Gauss é muito importante. E por isso ele é chamado por muitos o príncipe dos matemáticos. Os últimos dos cientistas que dominavam todas as áreas. Aquilo que costumam chamar um polimata. Não é matemático, é um polimata. Ele sabe várias áreas, vários. As contribuições dele são fundamentais na teoria dos números. A teoria dos números inteiros é uma área muito rica em pesquisa e introduz a congruência. Você falar o número é módulo tal, divisível por tal, módulo tal. Todas as teorias de divisibilidade usam isso. Ele fez isso com muito rigor, com muita precisão. E uma coisa importantíssima na álgebra, ele demonstrou um teorema chamado Teorema Fundamental da Álgebra, que toda equação de grau n tem n raízes. Eu vou voltar a falar sobre isso. Ele foi um dos fundadores da geometria diferencial. Claro, se você tem o cálculo diferencial, você pode ter sobre uma superfície, sobre uma variedade geométrica, você pode ter direções como tangente, normal, tudo isso. Isso é geometria diferencial, ele fez. Ele foi um dos grandes propulsores de geometria não euclidiana, trabalhou muito em astronomia, existem teoremas importantes,
aplicações à física, análise de dados, estatística ele tem, a curva de Gauss em estatística, que é muito conhecida, vem dele também. Então, um matemático de grande peso. E eu falei que ele fez o teorema fundamental por causa da resolução de equações. Equações que vêm desde o tempo, o alcanismo deu um grande passo, não é? Vamos ver aí, a resolução de equações tem um lugar muito importante em toda a matemática. Nas civilizações do Egito, nos papiros, nos tabletes da Babilônia, mesmo na Índia, na China, você encontra ali tratados sobre equações, discussões de equações. Então, resolver equação, caso você tenha uma situação de sociedade, tem uma situação de produção, tem uma situação de riqueza, como é que você vai saber o que fazer, qual é o futuro daquele negócio se você quer distribuir uma fortuna? Pensa naquela coisa da herança. Como é que você faz isso? Então você monta uma equação para resolver problemas difíceis. Então a ideia das equações, e quando a gente ensina equação para criança também, a gente cria uma situação até eles chegarem a formular isso numa expressão algébrica. E aí a gente usa resolver. Pai tem a idade que é tanto do dobro do filho e tal, qual é a idade. Essas probleminhas que a gente tem, isso vem desde o tempo do Egito, da Babilônia, e quem dá um grande impulso a isso é o alcanismo, não é? Com as equações de segundo grau. Então ele dá o que hoje a gente chama fórmula de Bhaskara, todas essas coisas, isso tudo vem lá do alcanismo. Mas por que parar no segundo grau? E se a gente tiver você pode formular um problema e dar alguma coisa de terceiro grau. Como é que você se sai dessa? Você tem fórmula para segundo, mas para terceiro não tem jeito. Alguns tentaram fazer um grande poeta persa, Omar Khayyam. Quem não conhece, leia o livro Rubaiyat. É um dos livros de poesia mais bonitos que que eu conheço. Lindo mesmo. Esse Rubaiyat tentou e resolveu alguma coisa de equações de terceiro grau, mas o problema ficou encalhado. O terceiro grau era um grande problema. Uma fórmula para resolver aparece no livro do Cardano. Dizem que o Cardano tirou essa fórmula do Tartaglia. O Tartaglia teria aprendido essa fórmula de um seu professor, mas o nome Cardano ficou porque ele publicou um livro chamado Ars Magna. No livro mesmo, se vocês forem no livro, no prefácio, ele explica toda essa história. Quem tirou a coisa de alguém, não? É tudo muito bem explicado, não tem nenhum mistério, mas sempre o pessoal gosta de fazer uma fofoquinha em torno de alguma coisa. Outro que deu um avanço, Ferrari, e Viette deu outro avanço. E eles queriam sempre achar qual é uma fórmula, como existe a do alcanismo, hoje chamada fórmula de Bhaskara, será que tem uma de terceiro grau também? E aí vem o livro. Como que eles resolviam? Como resolver isso era mais considerado uma arte que outra coisa. Até os nomes dos livros mostram isso, né? Assim como a coisa do alcanismo foi bem interpretada pelo Pedro Nunes, quando ele diz álgebra em aritmética e geometria, é a arte de trabalhar com aritmética e geometria. E a arte, o Record, um inglês, fala em álgebra, não é uma arte, é um método, uma arte. O Cardano fala, o livro dele chama Ars Magna, não é álgebra maior, é Ars Magna, arte maior. E o Viette também escreve Arte em Analysis Dialogue, que é o livro de álgebra dele. Então, a álgebra aparece como uma arte, não é uma disciplina. Um insucesso na busca de uma fórmula para resolver equações de grau 3, o Cardano resolve. 4, o Cardano tem no livro dele. E 5, então? Então, 2 está lá no livro do alcanismo.
3 e 4 está nas fórmulas do Cardano, no livro do Cardano. E 5? Aí, essa arte não está funcionando para 5. Ninguém consegue resolver com 5. E tanta tentativa, insucesso, alguém chega a essas duas perguntas. Será que há mesmo soluções para equações de grau superior? Será que a gente está procurando uma forma de alguma coisa que não existe? E outra pergunta, será que é possível encontrar uma fórmula só com raízes? Como é a fórmula para resolver a equação de segundo grau, menos b mais ou menos raiz, e depois a equação de terceiro grau é uma raiz mais complicada, a equação de quarto grau é uma raiz mais complicada. Será que eu posso achar uma fórmula com raízes para quinto grau? E esses são os problemas dominantes no século XVIII e início do século XIX. São os problemas dominantes. Aí tem o grande passo dado pelo Gauss. Nessa primeira, são duas perguntas fundamentais, o Gauss responde a primeira. Toda equação de grau n tem n raízes. Esse grau n, coeficientes complexos, porque, claro, aí já todo mundo usava número complexo como muito familiar, o número da causa. Toda equação de grau n, com coeficientes complexos, tem n raízes complexas. Que tem? Tem. Achá-las é que são elas. Quais são essas raízes? Então, esse é o momento que a gente chega com Gauss. A partir daí, as coisas começam a mudar. Bom, se tem n raízes, vamos procurar essas n raízes. Uma contribuição para a segunda questão, será que existe uma fórmula com raiz, com radical, que permite achar? Se o Gauss diz que tem n raízes, nós podemos achar uma fórmula para resolver. E aí um norueguês, o Niels Abel, que eu falei que é o que está substituindo o prêmio Nobel para matemática, é o prêmio Abel. É desse norueguês. Jovem, olha, 1802 a 1829. Ele morre de doença, possivelmente tuberculose, com 27 anos, jovenzinho. E nesse pouco tempo de vida, ele mexeu em praticamente tudo que tinha de importante em matemática, sobretudo em análise, integrais elípticas, e mostrou que não é possível achar uma fórmula para resolver a equação de quinto grau ou superior. Uma fórmula geral, não é possível achar. Então, mas é uma demonstração muito complicada. Aí um outro, mais ou menos na mesma época, um pouquinho mais jovem, e que morreu mais cedo, morreu antes de completar 21 anos, que é chamado Évariste Galois, mostrou que o que o Abel provou, ele provou de outro modo, introduzindo uma coisa, um novo instrumento matemático chamado teoria dos grupos. Esse é um momento muito importante, logo no começo do século XIX. Esse é o Évariste Galois. Jovenzinho, morreu com 21 anos. Como é que ele morreu? Morreu num duelo. Morreu num duelo. Por que ele foi fazer esse duelo? Aí entra mais uma vez toda aquela fantasia. Ele teria morrido num duelo por causa de amor de uma moça. Um amor não correspondido, a namorada da moça teria sido o duelista que matou o Galois. E várias versões, mas na verdade a morte dele foi quase um suicídio político por uma causa.
O que está acontecendo nessa época é um momento político muito, muito importante na França, que a República, a Revolução Francesa, não deu certo. Então dá um grande tumulto político e o Galois é envolvido nisso. Eu mandei para vocês um trabalho sobre o Galois. Vale a pena ler. A vida dele é muito interessante. O teorema fundamental da álgebra diz que essa equação de grau n tem n raízes. O que o Galois fez? Se tem n raízes, eu tenho aqui, então, n objetos que são as raízes. Claro, quando eu vou estudar equações de grau n, eu tenho aí uma infinidade de coeficientes. Para analisar todos esses coeficientes, é tão grande o número de coeficientes que se torna quase impossível eu analisar os coeficientes. Mas eu sei que as raízes têm relações entre elas. Todo mundo que estudou a equação de segundo grau sabe. A soma das raízes, menos b sobre a, e o produto das raízes, então todo mundo sabe isso. E também na equação de terceiro grau. Também na equação de... Então, as raízes mantêm entre elas relações. E ele diz, em vez de estudar os coeficientes para saber se a equação tem solução, vou estudar os coeficientes, como é o mais natural. Mas aí é um negócio monumental. Mas se eu tiver só n raízes para estudar essas n raízes, eu posso chegar lá. E ele começa uma nova teoria para trabalhar com as raízes. Essa é a grande coisa, a grande sacada do Galois. E começa a desenvolver uma teoria de como trabalhar com essas raízes. Ele introduz a chamada teoria dos grupos, já vou falar aí. Como que ele faz isso? Ele tem 20 anos. Primeiro trabalho, ele estudou em casa. Até 12 anos ele só estava em casa. Aí foi estudar na melhor escola da França. Praticamente foi expulso dessa escola porque era um aluno rebelde, brigava com os professores e só fazia encrenca na escola. Um professor dá uma recomendação, diz: os pais deveriam continuar a manter esse menino em casa. Daria menos trabalho para os professores e para ele também, porque ele está sendo prejudicado de tão irracível que ele é. Mas ele consegue entrar, quer entrar na escola politécnica. É um gênio matemático, todo mundo reconhece, um menininho gênio. Quer entrar na escola politécnica. Na hora de fazer o exame para entrar na escola politécnica, ele ofende o professor, briga com o professor, não entra. Tenta outra vez, briga com o professor, ofende o professor, não entra. Pela lei só podia 2 vezes. Aí ele entra numa outra escola, que é escola de preparação de professores. Mas nessa escola ele conhece alguns políticos, ele começa a se envolver em política. E o envolvimento dele em política conduz a uma atitude que, numa festa de várias pessoas ali e tal, eles dizem, ele levanta todo mundo contra o rei, porque a República acabou dando errado e voltou o rei. Ele dá um brinde, viva o rei, levanta uma taça, todo mundo olha, e ele diz, este é o brinde para o rei, mostra um punhal. 20 anos, 19 anos naquele tempo, ele tinha menos, acho. Ele é preso. Aí consegue dizer, não, mas ele é tão criança, bebendo, não está acostumado a beber, uma festa. Ele é libertado. Um mês depois, tem uma demonstração e ele aparece na demonstração armado. Era uma demonstração onde não se podia levar armas. Então ele é preso, aí ele fica preso por 1 ano e tanto, e na prisão ele escreve trabalhos dele. Sai da prisão e vai para um duelo. O duelo tem objetivos políticos. Vocês leem tudo isso no trabalho. E nesse duelo ele morre. Na noite antes do duelo, ele escreve para o amigo, dizendo:
o que ele, dando um sumário do que ele tinha resolvido e deixando com o amigo as memórias dele. As obras completas dele dá 60 páginas, mais ou menos. E essas 60 páginas revolucionaram a matemática, particularmente a álgebra, com influência em todas as outras áreas. Muito importante o Galois. Vocês têm material para ler isso. Eu só dou um exemplinho do que ele... Se n é igual a 2, a gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a1 sobre a2, usando a notação a2, x2 mais a1x mais a0. O conjunto ordenado das raízes, então, esse conjunto ordenado das raízes pode ser transformado. Em vez de eu ter a primeira raiz e a segunda, eu posso ter a segunda e a primeira. Nada acontece, tudo continua a mesma coisa. Então, você consegue transformar o conjunto das raízes e as coisas se mantêm. A operação que permite passar do conjunto raiz 1 e raiz 2 para raiz 2 e raiz 1 chama de sigma, por exemplo. No caso da cúbica, você tem 3 raízes. Então, você passa da raiz, da conjunto de raiz 1, 2, 3, aí você muda isso, põe a segunda como se fosse a primeira, e você faz essa transformação, Cada uma dessas transformações você chama... Bom, aí você pode aplicar. Por exemplo, se eu aplicar sigma 1, eu obtenho isso. Se nisso aqui eu aplicar sigma um deles aí, eu chego na outra. E aí você pode fazer uma composição dessas aplicações. Então, e com esse conjunto, então, são 5, porque a sigma 0 seria uma que não mexe em nada. Então, você tem aí 6 raízes, e essas 6 raízes podem ser compostas. Vocês podem fazer isso com um exercíciozinho. 1, 2, 3, passa para 3, 2, 1, depois passa para 2, 1, 3, etc. Você pode fazer uma composição dessas raízes. Isso aí te dá uma tabela de composição de raízes. Essa é uma tabela que define uma estrutura chamada um grupo. E a partir daí você tem a teoria dos grupos. Literalmente, no trabalho do Galois, a gente lê isso. Quando quisermos agrupar substituições, fazemos com que todas venham de uma mesma permutação. Devemos ter as mesmas substituições, qualquer que seja a permutação da qual partimos. Portanto, se num grupo assim tivermos substituições S e T, estamos seguros de ter a substituição S vezes T. Isto é, o conjunto delas é fechado com relação a uma operação. E aí é o ponto de partida para a teoria dos grupos. Quem estudou um pouco de teoria dos grupos reconhece que, fechado uma operação para poder trabalhar, ela tem que dar resultado no mesmo conjunto. Essa é a ideia do Galois. Então, foi uma ideia brilhante e, claro, dificílima. Só foi publicado 7 anos depois da morte, não, mais, acho que 14 anos depois da morte dele. Foi publicado muito depois, pouca gente entendeu o que foi publicado, alguns entenderam, e na Inglaterra ela teve repercussão. O que estava acontecendo na Inglaterra, enquanto lá na França eles estavam tentando resolver essas equações? Na Inglaterra nós estávamos tendo um desenvolvimento na outra linha, desenvolvendo a linha da lógica. E, enquanto os europeus estavam atrás, europeus continentais, França, etc., atrás daquelas resoluções de equação, os ingleses estavam muito mais na parte, vamos chamar, discreta da matemática. Matemática discreta. A ideia do contínuo, tudo isso, era muito importante lá. Aí chegam os ingleses com a parte discreta. Eles sabiam análise, muita análise. Tanto que um matemático famoso inglês é o Green. O que era o Green?
O Green era, de certo modo, um amador. Ele tinha um moinho de trigo. Eu visitei o moinho do Green. Até hoje eles vendem um saquinho de farinha moída lá no moinho feito pelo Green. E na parede da casa do Green, cheio de fórmulas que ele escreveu. O teorema de Green, sobretudo equações diferenciais parciais. Todo mundo que estudou um pouco matemática sabe, o teorema de Green é famoso. E vários teoremas. Então, isso é o que eles estavam fazendo na Inglaterra. A análise feita por muitos amadores e uma grande preocupação com coisas de natureza discreta. Vetores, quaternions, matrizes. O início da álgebra linear. 3 nomes de esponto: Hamilton, Sylvester e Cayley. Quando eles viram a coisa do Galois, o Galois estava na direção do discreto. Enquanto a moda lá, a tendência na França, todo mundo estava pensando em equações diferenciais, em limites, derivadas, e convergência de séries, tudo isso, aparece esse cara estranho que vai mais no discreto, é a teoria dos grupos. E isso aí foi muito bem recebido na Inglaterra. E os ingleses, particularmente Cayley, gostou muito dessas coisas e acabou também fazendo uma teoria dos grupos que se tornou mais parecido com aquilo que a gente tem hoje, quando você define um grupo. Então, ele tem alguma função de... Não é que tirou a ideia do Galois, mas tornou a ideia de Galois mais acessível para muita gente. E aí a ideia do Galois começa a se tornar mais acessível. Então a álgebra nasce, uma nova forma de fazer álgebra nasce a partir daí. Em vez de ser uma arte, ela começa a ser olhada como uma disciplina abstrata, não álgebra em aritmética ou álgebra em, mas começa a ter uma existência por ela mesma. Você começa a estudar teoria de... Não precisa saber o que é o elemento do qual você estuda as estruturas. Não precisa ter ligação com nada. É um passo para a abstração muito, muito importante. Tanto que em educação, enquanto você está fazendo aritmética, você tem uma ligação. A aritmética, você tem 5 objetos, 10 objetos. Você vai trabalhar com as crianças em geometria, você tem as figuras, está tudo ligado. Quando você dá aquele passo para a álgebra, não interessa o que seja x ou y, não interessa. Você começa a trabalhar com esses elementos sem se ligar ao que eles representam. E esse é um grande, grande passo dado pela álgebra, que foi dado no meados do século XIX, a partir dessas coisas do Galois. Então, essa transição que a gente vê é a transição, talvez o mais importante na educação hoje, é você ter essa passagem para o sujeito entender que ele pode trabalhar com alguns símbolos sem se perguntar o que isso significa. O que isso tem a ver com a realidade? Aí entra no que a gente chama abstração. E esse é um momento importante na teoria de Galois. Eu acho isso uma coisa bem importante. Aí eles trabalham em matrizes, etc. Um parênteses, um de vocês aí me pediu informação sobre matrizes na China. A informação está aqui, depois me pede para... Eu fiz a pesquisa bibliográfica. Não sei quem é que fez essa pergunta. Espero que ele esteja aqui hoje, porque eu trabalhei para isso. Essa é o grande momento do Galois foi dado assim. Nesse mesmo período, também a geometria começa a passar por grandes questionamentos. Novas formalizações. Será que o Euclides
tão duvidoso aquele quinto postulado de Euclides, todo mundo diz, não, isso aí não é postulado, ele queria fazer como teorema, por isso que ficou um pouco mais, depois mais tarde, todo mundo tenta provar aquele teorema, e perspectiva não tem nada a ver com isso, etc. Como é que pode... E começa a surgir aquele clima pensando numa geometria onde não tenham postuladas paralelas. E dois nomes despontam, independentemente, Lobachevsky, um russo, não é surpresa que tenha um russo trabalhando nisso, porque a Rússia ficou muito avançada a partir do tempo do Euler. Um Bolyai, que é um húngaro, a Hungria tinha muitas relações também, a geometria não euclidiana, sem o postulado de Euclides. Um alemão também começa a pensar, mas por que a gente tem que ficar tão preso na geometria 2 e 3? Vamos pensar na geometria com dimensão superior. E aí cai na geometria n-dimensional, o nome do Grassmann é extremamente importante nisso. Começa a falar em geometria, aí entra muito teoria, cálculo das matrizes e tudo isso. O rigor, que o Cauchy inicia com aquele tratamento de definição de limites, etc., ainda não estava bem... Aí apareceu um alemão chamado Weierstrass, grande matemático, e foi o primeiro no qual aparece a definição de limite com epsilon e delta. Aí a coisa chega... Porque a definição de limite feita antes... era difícil, uma conversa mais difícil. Aí o Weierstrass põe isso tão fácil, você encontra dado um epsilon, aquela definição que a gente tem do limite. Um outro alemão muito importante, que é o Bernhard Riemann, esse morreu cedo, que também desenvolve o que vinha sendo feito, ele trabalha em variáveis complexas, ele é responsável por aquele coisa que vale $1 milhão. Ele falou, deve ser assim, os zeros da função zeta devem ser esses. Ninguém provou, ele não provou, obviamente. Então são coisas que, são os nomes que despontam. Cada um deles mereceria um curso completo. Mas é interessante notar que o Weierstrass nunca foi professor de uma universidade, sempre foi professor secundário. Isso aí explica muito do que é a educação na Alemanha, onde os professores muito bem preparados estão no ensino fundamental e médio. Então você encontra um grande número de alemães dessa aqui que eram professores de primário e secundário, publicando pesquisa do mais alto nível. Um bom exemplo é o Weierstrass. Na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, a questão de fundamentos. O que é matemática, afinal? Nós estamos com o resultado disso, resultado daquilo, resultado maravilhoso. O que é matemática? E isto é o que a gente chama a questão dos fundamentos. Um dos fundamentos dão origem a aquilo que a gente considera, chama hoje lógica matemática, que é de George Boole. George Boole era um teólogo e ele procurava fundamentos da matemática como elemento para explicar melhor a teologia dele. A esposa dele era professora e a esposa dele aplicou muito das ideias dele na educação. Talvez a primeira a falar em uma psicologia da aprendizagem. Essa foi a dissertação da Eline Dias, que está aqui. Trabalhou muito bem, a mulher, a Mary Boole, trabalhou bem em desenvolver o que seria hoje chamado psicologia da aprendizagem matemática. Muito interessante o livro dela. O Frege é um alemão, o que é número? Nós temos número 1, 2, o que é número? Da onde vem isso? Como que, claro, se você tiver uma pedrinha, duas pedrinhas, você sabe.
Agora, na hora em que você entra no abstrato, como era agora, a álgebra está lá florescendo, o que seria o número, que é um negócio abstrato, mas que está ligado às coisas que a gente sabe do concreto. E aí vem toda uma teoria de filosofia da matemática, fundamentos da matemática, na linha iniciada por esse Frege. Piano italiano que também diz os números tem que ter axiomas precisos que definem, assim como a geometria, as coisas espaciais também têm que obedecer a axiomas precisos. O Euclides já tinha feito isso de uma forma. Agora, para coisas mais gerais, como que seria um tratamento axiomático dos números, como seria um tratamento axiomático dos objetos geométricos? E aí vem todo o trabalho desse Peano. São matemáticos importantíssimos no final do século de ouro. E isso está conduzindo a ser formal. Matemática é uma estrutura formal. E aí vem um grande matemático alemão, chamado David Hilbert, onde ele diz, não, as coisas o Euclides trabalhou muito bem, né? Mas isso tem que ser fundamentado através de um sistema formal, rigoroso. Ponto não tem nada a ver com pontinho. Reta não tem nada a ver com uma coisa que a gente traça assim. O que conta é, você chamou de ponto, você chamou de reta, você chamou de plano, a partir daí você constrói toda uma geometria, todos os teoremas, sem se preocupar com a natureza de cada uma dessas coisas. E é uma historinha contada, verídica, porque é bem contada e respeitada, que uma vez, num ambiente de amigos aí, brindando, está bebendo uma cerveja, o Hilbert teria dito, geometria, não importa ponto, reta e plana, eu posso fazer a geometria com porta, janela e um copo de cerveja. E a partir daí demonstrar todos os teoremas da geometria sobre porta, janela e copo de cerveja. Então é uma coisa, mostra, isto é o formal. A preocupação é só os passos formais, não a natureza dos objetos. Essa coisa do Riemann, do Hilbert entre os amigos, é muito significativa, muito forte. Então, você tem essa coisa formal. Então, ele é o campeão do formalismo. O Bertrand Russell é um outro matemático que se junta a um filósofo, Alfred Norton Whitehead, e diz, não, tudo isso tem que ser escrito de certa forma que a pessoa não se preocupa com as frases, a maneira como você expõe. É aquela lógica que você não está vendo o que você está fazendo, mas você está dando aquele espaço. Então ele escreve um livro em 3 volumes chamado Principia Mathematica. É um livro complicado, mas é interessante. Acho que na página 1 é um número, começa ele. Faz toda a elaboração, depois de umas 200 páginas, chega à conclusão que 2 é um número também. Daí vai. É um livro difícil, mas é importante. Essas coisas marcaram o século XIX. Formalismo, muito rigor e abertura para outras ciências. Por isso é que começa, a partir daí, o instrumental intelectual e também o instrumental teórico para fazer a mecânica quântica, a relatividade e tudo isso. É tudo século XIX. Então foi um século muito importante. A modernização, nesse período todo, as coisas são muito complicadas. Então eles tentam unificar essas coisas e essa modernização, o grande nome é o Jorge Cantor, que põe uma teoria e diz, bom, tudo parte dessa teoria dos conjuntos. Inclusive, a partir dos conjuntos eu posso explicar essa coisa tão misteriosa que os gregos tinham medo de falar sobre isso, que é o infinito. Como é que a gente faz operações com coisas do infinito? Claro, se eu tenho um conjunto, aí ele define os conjuntos. Aquilo que a gente tem hoje, interseção, tudo está lá
feito pelo canto nessa época. Ele faz isso em 1870, por aí. Ele é jovem. Teoria dos conjuntos, a partir daí, mais conjuntos. Se eu tiver um conjunto dos números inteiros, 1, 2, 3, bom, quantos números tem aí? Infinitos números, né? Mas aí quando eu pego o conjunto dos números pares, 2, 4, 6, quantos números tem aí? É claro que é metade dos números inteiros. Não é. O conjunto dos números pares também tem infinitos elementos. Mas que confusão! Está óbvio que o conjunto menor que está contido naquele devia ter menos elementos do que aquele. E aí ele diz, não, a aritmética que me permite contar é uma aritmética diferente daquela que me permite trabalhar com infinitos. Então, os conjuntos infinitos exigem uma outra postura. Não posso dizer só porque está contido nesse, tem menos elementos que esse. E essa é uma grande mudança conceitual. E ele diz, como é que eu faço, então, aritmética de números não finitos, transfinitos, para não precisar falar em números transfinitos, vai além dos finitos. E aí ele define uma aritmética, uma outra aritmética. Esse trabalho é fundamental, muito importante, e está marcando o fim do século XIX. Um outro indivíduo muito importante é o Sophus Lee, que trabalha sobre... Puxa, se nós temos resolução de equações algébricas, nós podemos pensar se o Lee e o Galois falaram em teoria dos grupos para discutir as soluções das equações algébricas, quem sabe a gente pode falar em teoria dos grupos para discutir soluções de equações diferenciais. E aí nasce toda uma teoria chamada teoria de Lie, extremamente importante também. E a educação, o que está acontecendo? Claro, o Weierstrass era professor da escola secundária e vários outros. É ingênuo pensar que isso aí nada tem a ver com a escola secundária. Tudo tem a ver com educação. Então a educação passa por uma grande transformação. E o grande nome que aparece é um grande matemático chamado Felix Klein, que começa a se interessar por educação. Como matemático, ele fez a algebrização das equações diferenciais, estudou os grupos de transformação, fez uma classificação das várias geometrias. Então ele é um matemático importantíssimo. Mas num determinado momento, ele se volta para a educação. Na virada do século, ele volta para a educação, século XIX para o século XX. Um outro matemático muito importante que começa a procurar as relações da matemática com outras coisas do universo, como que a matemática se aplica, como que esses avanços da matemática me falam sobre a natureza, que é o que antigamente eles chamavam filosofia naturalis, não é? Estavam interessados em movimento, em descrição do céu. E eles também começam a se interessar por isso. E criam o conceito de sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos, sistemas que vão se modificando com o tempo, vão se transformando com o tempo. E ele, de certo modo, ele diz, o Hilbert e os outros, eles são extremamente formais. Você não pode pensar num sistema onde não importa se o que é ponto, reta, plano, construir todo um sistema desses sem saber um pouco a natureza daquilo. Isso vai contra a intuição humana.
E aí começa a nascer um conceito de intuicionismo. As coisas têm que ser intuitivas, senão você pode se perder no desenvolvimento posterior. E aí um grande filósofo, Henri Poincaré, vem com ideias desse tipo. A geometria também passa por a importância das medidas. O que é medida? Como é que eu posso saber a medida disto, a medida de um outro objeto? E objetos complicados, como é que eu posso saber a medida? Por exemplo, o comprimento de uma curva. Claro, se eu tenho o comprimento de uma curva, que é os lados de um triângulo, eu sei calcular direitinho. Agora, você pega esse lado do triângulo e começa a fazer aquelas curvas dentadinhas, coisas tipo que hoje são tipo fractais, assim. Como que eu acho os comprimentos dessas curvas tão atrapalhadas? Como é que eu penso na área de superfícies tão enrugadas, pegam isso a massa? Como é que eu... Então começa a entrar uma teorização sobre teoria de medida, ligada à geometria. Curvas, áreas, comprimento de curvas, cálculo de áreas. Então é um trabalho muito bonito do Lebesgue, e ele diz as integrais ajudam a fazer isso, daí ele dá uma outra formulação para as integrais. São chamadas integrais de Lebesgue hoje. Isso é uma área que também merece ser bem trabalhada. Vocês encontram naquela minha coleção de trabalhos que eu deixei lá embaixo, cada uma dessas coisas tem uma explicaçãozinha melhor lá. Eu aqui estou falando, só falando. Mas muda totalmente de reflexão. Vamos esquecer a matemática. O que está acontecendo na Europa nesse período? Matemático é um grupo de cidadãos, estão lá, fazendo matemática. E o resto do povo? E a Europa? O que está acontecendo? A Revolução Francesa teve uma grande influência, particularmente a influência de Napoleão Bonaparte. O que acontece com a Revolução Francesa? Tão festejada, claro que ela é muito importante. Liberdade, igualdade, fraternidade, você derruba a monarquia, corta a cabeça dos reis, acaba com a aristocracia, abre oportunidade para a população inteira participar, mas ela não consegue se organizar. Eles não conseguem se organizar. Entre eles ficam brigando. Todos esses revolucionários ficam brigando entre eles, disputando, aquela disputa de que... E se desgastam. Até que aparece um fulano mais forte e assume o poder. Então, a República Francesa, aparece um sujeito que diz, não, tem que pôr ordem nessa bagunça. Esse fulano, com muito prestígio, porque era o grande general, é o Napoleão Bonaparte. Mas ele põe ordem naquela bagunça. Mas ao pôr ordem naquela bagunça, ele... Bom, eu fui capaz de pôr ordem nessa bagunça. Eu sou mais do que um cidadão. Eu devia ser um imperador. Isso acontece. O sujeito que chega a ter algum sucesso, ele é dominado pelo sucesso. E ele se acha o tal, o imperador. O resto é o povo. E esse pensamento leva o Napoleão a acabar com a República. Que escola? República, coisa de povo? Não, eu sou imperador, agora vira um império. E o Napoleão proclama um império. E fica o imperador. Em 1804. O imperador tão importante, todos os imperadores da Europa sempre eram coroados pelo Papa. Aí, claro, ele vai perante o Papa, para coroar o imperador, o Papa sempre punha a coroa na cabeça do imperador. Na hora que o Papa vai pôr a coroa na cabeça de Napoleão, ele pega a coroa, ele mesmo se põe a coroa. Então, aí define a personalidade do sujeito, que é o tal. Resolveu o problema, então ele é o tal, ele é o imperador. E sendo tão importante, então vou conquistar o resto da Europa. E entra em guerra com todos. A guerra mais desastrosa é quando resolve invadir a Rússia.
Um pouco antes, ele fala, não, vou invadir a Península Ibérica. Imagina, passa pelos espanhóis e vamos lá pegar Portugal também. Mas uma grande surpresa, quando ele chega em Portugal, o rei de Portugal mudou-se. E ele bate com a cara na porta vazia, porque o rei tinha mudado. Em 1808, o rei mudou para o Brasil. Então, Portugal continuou intacto. Napoleão não conseguiu pegar Portugal, porque não pegou o rei, não pegou a família real. Então, essa foi a grande sacada, grande estratégia dos portugueses e dos ingleses que apoiaram essa mudança. Mas essa é outra história. A história é que o Napoleão, então, está todo, ele é o tal. Bom, vamos lá para a Rússia. A Rússia é um império importante. Vamos conquistar a Rússia. E vai para a Rússia. Em 1812, a estratégia dos russos foi, deixa eles tomarem, deixa eles entrarem. Eles não estão preparados para o inverno. Quando começa o inverno, em 1812, aí acaba o exército de Napoleão. Nem precisou matar ninguém. O inverno se encarregou de matar. Totalmente despreparado. Aí o Napoleão cai, começa a decadência. A Inglaterra aproveita e consegue vencer o Napoleão na Batalha de Waterloo. Waterloo é na Bélgica, atenção, não chega para a Inglaterra. Ele ganha e aí o Napoleão acaba, 1815. Mas aquele povo lá, os franceses, já tinham voltado para ser império. Morreu esse imperador, daí entra outro. Aí entra um rei. Desculpe, eu cortei demais. Aí entra um outro rei. Esse outro rei entra e passa para outro rei. E nesse momento, contra o rei que entra substituindo Napoleão, é que o Galois se envolve em política. Vocês encontram isso nos outros slides. O importante, daqueles que eu suprimi para tratar tempo, o importante é que o que acontece com o sistema financeiro nesse negócio? Quem financia todas essas coisas? Quem financia as batalhas? Aí aparecem os banqueiros da história. E um grande banqueiro é o Rothschild. Um judeu alemão, riquíssimo, grande banco, vai expandindo, ele chega na Inglaterra. A Inglaterra não tem recurso. A Inglaterra não tem recurso para fazer a batalha contra o Napoleão. O Rothschild financia. Também a viagem para Portugal, para o Brasil, apoiado pelo Rothschild. Então, você vê aí, quer dizer, o que acontece, o sistema bancário, e esse é um momento muito importante, o sistema bancário começa a se expandir. E esse sistema bancário acaba criando alternativas para pessoas que estavam, de certo modo, deixadas de lado da sociedade. E esse é um caso interessante sobre a posição do judeu na Europa. Se pega o trabalho a tese do Edilson Pacheco, eles não podiam entrar na universidade. O primeiro judeu a receber um diploma universitário, poder frequentar uma universidade, foi o Beppo Levi. É interessante, só no final do século XIX que ele consegue isso. Isso cria um espaço de expansão, claro, para o povo muito bem preparado, a expansão deles através de um outro, principalmente o sistema do bancário. Aí eles dominam, o Rothschild domina a Inglaterra e o grande banco acaba sendo
consequências aqui no Brasil enormes também, porque quem paga a dívida do traslado da família real acaba sendo o Brasil. Então, isso tudo, bom, isso é outra história. A Revolução Francesa não deu certo. Tem outras revoluções, o Galois morreu, 1848, uma segunda república, aparece o Napoleão. Quem que é esse Napoleão? Um sobrinho distante do primeiro, que ele diz, ele é o presidente da Segunda República. Passados uns poucos anos, ele deu certo, então eu fico imperador. E acaba ficando imperador. Também, depois de um pouco, ele quebra a cara. Principalmente quebra a cara por ter tentado trazer o império aqui para a América, no México. Aí ele leva uma derrota do Benito Juárez e, a partir daí, quebra a cara. Quando ele quebra a cara, vamos voltar então para a República. E entra a Terceira República. A Terceira República foi a que durou mais, até a Segunda Guerra. Depois teve a Quinta República. Bom, isso... O cenário no século XIX não é só esse. A Rússia está em grande expansão. E eles mandam aqui para o Brasil uma expedição comandada por um indivíduo chamado Langsdorff. E este é provavelmente aquele que mais conhece a Amazônia. E eles recolhem exposições etnográficas, figuras, retratos, rugendas e tudo que a gente sabe sobre a Amazônia dessa época é tudo recolhido nessa exposição do Langsdorff. E esse Langsdorff, que traz com ele um jovem pintor, mas que estava fascinado por fotografia, chamado Hércules Florence. Quando o Langsdorff volta, o Hércules fica aqui. E o Brasil se torna um dos pioneiros na fotografia. O Dom Pedro II fica fascinado com isso e, por isso, um dos grandes fotógrafos do século XIX é o Dom Pedro II, mundial. Então, isso é também uma coisa muito importante, consequência de todo esse período. As coisas do Langsdorff ficaram lá perdidas na Rússia até 1930, 40, um acordo Brasil-Rússia. Estamos agora começando a recuperar tudo aquilo que essa expedição registrou sobre o Brasil de 1825, 30. Na Inglaterra, a Rainha Vitória assume o Reino Unido da Grã-Bretanha, inclui Irlanda, Escócia, tudo isso, e o Império Britânico se torna o maior de todo mundo. Daí onde o sol jamais se põe no Império Britânico. Essa frase é famosa. Em 1860 aparece a Itália, com o trabalho do Garibaldi. O Napoleão III, como eu tinha dito, tenta se instalar no México. E ao se instalar no México, ele perde perante o Benito Juárez. Consolidação do Império Austro-Húngaro, após a derrota da Áustria, está preparando o terreno para a Primeira Grande Guerra. A abertura do Canal de Suez por Lesseps, iniciada em 1859, mostra o domínio da França sobre o mundo árabe. Unificação da Alemanha, liderada pelo Bismarck, cria um outro país. A Alemanha começa, é um outro país. O Congresso de Berlim reúne todos os impérios europeus e divide a África. Simplesmente. Isto é da Alemanha, pouquinho é da Alemanha, isto é da Inglaterra, isto é da França, isto é da Itália, e cada um pega um pedaço da África. Quer dizer, isso talvez seja um momento de maior arrogância que a gente tem na história da Europa. A crítica e o desafio à ordem política e econômica vem como uma reação a tudo isso. E aí o Marx e o Engels aparecem como muito importantes. Consolidação das repúblicas nas Américas
E a expansão norte-americana é uma coisa que acontece aqui, todas as repúblicas se tornam independentes. E na expansão americana, os Estados Unidos dizem: a América não pode ter europeus aqui. E começa, resolve, por que o americano, os Estados Unidos ficou fora desse negócio da partilha da África? Eles tinham lá uma mini colônia que é chamada Libéria. Uma situação muito feia que eu vou pular também. Grandes guerras nas Américas, Guerra Civil Norte-Americana, Guerra do Paraguai, são guerras importantes que aconteceram aqui, e a expansão dos Estados Unidos vai para o Japão. E o comandante Perry entra no Japão. Então os Estados Unidos, a partir daí, têm o controle da Ásia. Nós estamos pensando do Pacífico, Havaí, Filipinas, toda essa parte. Vamos passar para outra, com essa situação aqui nas Américas, o domínio americano, depois do Pacífico, eles têm a Colômbia, que era importante na América Latina, perde um pedaço. Perde esse pedaço para permitir a passagem do canal do Panamá. E nesse canal do Panamá está controlado o Atlântico e o Pacífico. E esse é o cenário político no início do século XX. Obrigado pela atenção. Próxima vez nós vamos falar sobre isso. Transição do 19 para o 20. Bem? Obrigado.